Agora a gente fala da proposta de emenda à Constituição que diz respeito à área da Marinha que são de propriedade da União. Chamada de PEC das Praias, a proposta propõe a transferência de terrenos à beira-mar para estados, municípios e ocupantes particulares, isso é, a iniciativa privada. Aprovada em 2022 na Câmara dos Deputados, a proposta entrou na pauta do Senado, mas depois de pedido de vistas da Comissão de Constituição e Justiça, a votação foi adiada. Para a gente entender o que é essa PEC, a gente conversa agora com o sociólogo, advogado e professor da USP, Márcio Henrique Pereira. Márcio, boa tarde para você, bem-vindo aqui ao TJ Aparecida, tudo bem? Tudo bem, boa tarde a você, Eduardo, boa tarde a sua companheira de âncora aqui no jornal, no telejornal. Aos telespectadores, é um prazer estar com vocês. Alegria toda nossa para falar de um tema tão polêmico, né, Márcio? Essa PEC das Praias prevê a venda de terrenos à beira-mar para municípios, estados ou a administração dessas áreas é que vai para os estados e municípios. Como é que vai funcionar tudo isso, né? Inclusive, a gente tem aí no meio disso tudo a iniciativa privada, né? Na verdade, esses pontos não estão muito esclarecidos na PEC. A PEC, todos sabem, é um projeto de emenda constitucional, portanto, ele altera a Constituição, e nós temos tido muitas emendas recentemente, o que vai desfigurando a Constituição aos poucos, sem um poder constituinte que emana do povo. O ideal é que a Constituição ela fosse alterada por meio de uma Assembleia Constituinte, uma Assembleia delegada pelo povo para isso. Mas, aos poucos, e de acordo com regras estabelecidas na própria Constituição, nós temos tido várias emendas constitucionais e algumas que foram aprovadas. Essa é uma delas. E ela trata dos terrenos chamados terrenos de marinha. Não são terrenos da Marinha, são terrenos de Marinha, que são terrenos da União, e que se pretende mudar a titularidade. Hoje, o fato de serem terrenos da União, ela preserva, elas são áreas de preservação permanente. Portanto, elas têm um impacto ambiental muito importante nas áreas de mangue, de restinga, toda a área de cobertura vegetal e também para a biofauna costeira. Ela tem uma implicação social muito importante, porque você ali tem os caiçaras, você tem os ribeirinhos, porque ela não atinge somente a área costeira, mas também rios e lagos, por exemplo, a zona que ladeia o rio Amazonas, né? Você tem uma série de populações tradicionais que vão ser afetadas por essa PEC. E justamente é esse o pretexto, né? De você regularizar, mas você pode imprimir, ao invés de regularizar, um caos jurídico e um caos, inclusive, nos cartórios, porque há muitas áreas que não foram ainda devidamente comprovadas, devidamente regularizadas, e hoje o fato de se pertencer à União veda, inclusive, o uso capião. Muitas dessas áreas que estão sendo ocupadas, elas são objetos de aforamento, de laudêmios, de pagamento de taxas de ocupação. Enfim, essa transferência, ela, por enquanto, ela não está esclarecido suficientemente na PEC, por isso a maior parte da população é contrária, e com argumentos bastante consistentes, inclusive o Ministério Público Federal, o governo federal. Nós temos uma série de associações ambientais que são contra, e grande parte da população que se conscientiza sobre as questões socioambientais, ela tem se manifestado contrariamente à PEC como ela está. Ela já está tramitando há muitos anos. Ela originalmente era a PEC 39 de 2011. Ela teve um avanço significativo agora em 2022 e agora foi retomada, apesar de ter sido objeto de uma insurgência popular, porque ela foi retirada de pauta, porque a população e as organizações se manifestaram contrariamente, mas agora, no final do ano, ela voltou à pauta e, felizmente, hoje foi dado vistas e vamos ver como que vão ser os próximos passos no Congresso. Márcio, muito boa tarde, aqui é a Letícia, que quer falar com você. E assim, como o senhor até citou, o meio ambiente é um dos grandes impactados, né? Caso essa PEC das praias seja aprovada, pelo menos da maneira como a gente tem visto que ela deve se desenhar, né? Justamente, Letícia, é um prazer conhecê-la também, eu já conheci Eduardo.
porque nós não sabemos bem, não está muito claro quem vai ser o proprietário dessas áreas que hoje pertencem à União. As áreas não ocupadas se destinarão provavelmente aos municípios, por isso muitos municípios são favoráveis à PEC, mas boa parte delas, das áreas ocupadas, serão transferidas para particulares. E particulares que nem sempre têm poder de barganha. Então, a gente pode pensar que a especulação imobiliária provavelmente vai pressioná-los depois a venderem os seus terrenos e se desfazerem dos seus títulos, se a PEC for aprovada como está. Então, nós temos que há um subjacente, uma questão mercadológica muito intensa, inclusive a questão portuária. Os portos têm pressionado para a aprovação dessa PEC. Já existem áreas de ocupação irregular que hoje são objeto de fiscalização. Então, tudo isso vai afetar grandemente o ambiente e, inclusive, porque é uma área sensível às mudanças climáticas, né? Nós estamos falando de zona costeira. Nós vimos recentemente, lá no sul do país, como essas áreas têm sido afetadas. Então, é uma área de segurança, nós podemos dizer também, ambiental e climática para o país. Aliás, a lei original, ela tinha justamente esse condão, né? O Decreto-Lei de 9760, ele pensava numa segurança, mas uma segurança no sentido de soberania. Os 33 quilômetros da Preamar, que eram defendidos na norma, eram para a circulação eventual do Exército, das Forças Armadas. Mas isso não foi, de todo modo, desconsiderado, e não deve ser desconsiderado, porque ela continua a área de segurança, ela agora também tem esse novo significado de segurança climática e ambiental, que é muito importante, e enquanto muitos países estão readquirindo dos particulares as áreas antes privatizadas, o Brasil parece que no retrocesso, porque é importante que o Estado intervenha e fiscalize. Por quê? Porque é bem coletivo, é interesse público, é bem que afeta a segurança de todos e o bem comum. Então, ela precisa ser realmente considerada nesses termos. Ô Márcio, aproveitar você aqui nessa entrevista para o TJ Aparecida, ainda falando desse assunto, e algo que interessa ao coletivo, né? A população que está acostumada principalmente a ir às praias com a família, agora a gente tem as festas de fim de ano. Essa PEC restringe também o acesso às pessoas comuns às praias? Pode limitar a entrada? A gente pode chegar ao ponto de ter que pagar para entrar numa praia? No primeiro instante, a PEC não trata disso. Ela em si mesma não trata disso. Mas os projetos de lei, porque mudando a Constituição, você pode também mudar as leis infraconstitucionais. Os projetos de leis associados, que têm tramitado junto, inclusive, eles permitem ou abrem brechas para uma espécie de privatização, sim, das praias. A PEC, e não em si, mas o fato dela passar a transferência do título para particulares e para os municípios pode impedir o acesso às praias, de alguma maneira, e depois, com isso, impedir que as pessoas cheguem. Não no primeiro instante, nós não podemos, inclusive, uma das justificativas apresentadas para a PEC é que ela não vai impedir o direito de acesso da população em geral às praias, mas nós podemos vislumbrar a médio e longo prazo essas consequências, sim. A gente espera, né, que seja bastante discutido e avaliado se vale a pena uma PEC como essa. Márcio, a gente quer agradecer muito sua participação aqui no TJ Aparecida. Seja sempre bem-vindo. Muito obrigado a vocês, é um prazer estar convosco. Alegria nossa, viu? Bom fim de semana para você. Sempre bem-vindo aqui no TJ. Tchau, Márcio. Valeu.